Olá, bem pessoal, nessa aula de hoje eu resolvi juntar, os dois assuntos. Vamos falar um pouquinho de média ponderada e um pouquinho de rol de dados mediano e modo. A intenção obviamente não é problematizar, dificultar, o assunto, é trazê-lo de uma forma mais palpável para que o aluno ele vá se acostumando, e a partir dessa introdução do assunto nós começamos a inserir alguns problemas, mesclando, as funcionalidades, trazendo para ficar mais parecido com o que vai se cobrar dentro de uma atividade avaliativa, tá? Então a intenção é fazer algo mais simplório, trazendo o entendimento primário, tal qual eu irei fazer com a média ponderada e irei fazer com rol, mediano e moda, trazendo essa pegada mais leve para que o aluno ele possa interpretar, e aí a partir do reforçamento positivo do exercício o meu aluno ele consiga interagir com desvio padrão, com coeficiente de variação, com a variância, com o erro médio que ele está trazendo na aula de hoje, o erro médio referente à média, né? Então a ideia é trazer algo mais leve para que o aluno ele possa interagir. Vamos lá, um abraço. Bem, pessoal, a média ponderada, ela não tem um grau de dificuldade tamanho, né? Nós trabalharemos com pesos, e esses pesos eles terão um nível de importância na média final. Então, a intenção da aula de hoje não é complicar o assunto, né? É claro que existem inúmeras funcionalidades e aplicações que você pode utilizar a média ponderada. Por exemplo, o Enem, um concurso público, você vai trabalhar com notas que tem disciplinas que têm pesos específicos, né, para determinada disciplina, e aí vai dar uma pontuação maior para um candidato em detrimento ao outro, e outras funcionalidades. Mas a ideia da aula de hoje é fazer algo mais simplório, né, algo mais simples, para que o aluno ele consiga interagir, né, e ter essa facilidade. Então, por exemplo, aqui, ó, um exame de seleção pode ser composto de 3 provas, onde as 2 primeiras têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Um candidato com notas 70, 75 e 90 terá a média final. Então vamos avaliar com calma. Primeiro, nós temos 3 provas e nós temos 3 pesos. Então, peso 1 para a prova 1, peso 1 para a prova 2 e peso 2 para a prova 3. E aí, ele me diz que na prova 1 o candidato tirou 70, na prova 2 75 e na prova 3 90. Ora, como eu faria isso numa média ponderada? Eu vou usar o que eu coloquei aqui no Excel de uma maneira simplória, mas a gente explica, né? Ora, eu vou pegar o peso 1 e vou multiplicar pela nota 1. Ó, peso 1 multiplicado pela nota 1. Aí você vê aqui, ó, igual, você abre aqui, ó, parêntese 1 vezes 70. Aí você vai fechar, aí vai colocar mais, aí você vai pegar peso 2 multiplicar pela nota 2, ó, 1 vezes 75. Ó. Aí você vai abrir aqui parênteses 1 vezes 75. Aí você fecha parênteses mais. Aí você pega o peso 2 pela nota 3. Ó. Aliás, peso 3, perdão, que é 2, pela nota 3, que é 90. Então você vai pegar 2 vezes 90. Aí, ó. Mais, aí abre parênteses, 2 vezes 90. Aí você vai fechar. Aí todo esse componente aqui será dividido pelos pesos. Somatório de quem? 2 pesos. Então, 1 mais 1 mais 2, ó, conforme nós estamos vendo. E o resultado desse cálculo aqui será uma média final de 81,25. Né? Então, não há um grau de dificuldade para o entendimento primário do que seria uma média ponderada. O nome já diz ponderação. Ponderação significa atribuição de valor, né? Então, olha, você tem que ponderar tal coisa. Então, você vai colocar um nível de importância em relação a isso.
Nesse caso específico, esse nível de importância ele é classificado pelos pesos, né? Pelas ponderações. Vamos continuando. Ora, aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Na faculdade de Anguera, os alunos A, B, C, D, E obtiveram as seguintes notas na disciplina estatística. Aí nós temos aqui o aluno a nota 1, ó, ele tirou 10, o peso dela é 1. A nota 2, ele tirou 7, o peso dela é 2 e a nota 3 é 6,5. Faltou eu colocar aqui o peso 3, né? Então aqui seria um peso 3. E aí, dentro dessa problemática, eu dialogo com a possibilidade do aluno fazer a média aritmética, a média ponderada, o desvio padrão, o coeficiente de variação e o erro médio. Mas por que eu trabalho com essa análise? Ora, há uma grande dificuldade dos alunos entenderem o que é uma média aritmética e o que é uma média ponderada, né? E eu vejo isso já há algum tempo trabalhando. O aluno há um confundimento entre média aritmética e média ponderada. Uma outra análise que deve ser feita quando a gente utiliza esses dados é saber o desvio padrão, porque através do desvio padrão a gente pode saber qual candidato deste aqui obteve uma maior regularidade, ou seja, quem obtiver um desvio padrão mais próximo de zero, nós estamos dialogando com uma possibilidade de ser o candidato mais regular, o que não necessariamente vai indicar o cidadão que vai ter uma média ponderada, uma média final da média ponderada maior ou menor. Então você pode ter um candidato mais regular, mas ele vai apresentar uma média ponderada menor. Aí vem a questão de atribuição do valor. E aí o que seria o coeficiente de variação? Seria você transformar esse desvio padrão, né, que é a padronização dos desvios médios, em porcentagem, né? E o erro médio, professor? O erro médio é uma atribuição nova que eu estou trazendo, porque quando nós formos trabalhar com intervalo de confiança, estimativa de erro, isso é importante que se haja, que exista, né, essa análise, esse entendimento que a média aritmética ela pode apresentar o erro médio. Como seria? Seria o desvio padrão dividido pela raiz de n. Qual seria n? Olha, o n não seriam as notas, o n seria, ó, 1, 2, 3. Então seriam 3 notas, a raiz de n seria a raiz de 3. Né? Aí eu pergunto nessa análise qual aluno seria um aluno mais regular nesse sentido, seria pelo desvio padrão. Então, esse tipo de exercício é bem interessante porque ele confronta, né, as lógicas. E aqui eu trago um outro exercício também para que possa ser feito pelos colegas. Que esse exercício aqui ele é importante porque ele tem, como você pode ver aqui, ó, ele tem uma incógnita. Então ele dá uma ideia de se trabalhar de uma forma diferente a média ponderada. O que eu tinha para falar de média ponderada nesse momento é isso aqui. Bem, pessoal, ainda nessa aula de hoje, nós temos uma complementação da mesma, uma segunda parte, que seria a análise do rol, da mediana e moda. Também devo dizer-lhes que é uma abordagem simplória, né? A intenção aqui não é aprofundar no assunto, mas fazer essa abordagem mais simples para que nós possamos aprofundar o assunto a partir da execução de exercícios, que eu acho que é a melhor forma de introduzir o assunto para pessoas que estão vendo o assunto pela primeira vez, né? Que não é nenhum demérito, né? Então eu acho que a partir da execução de exercícios há uma maior facilidade por um reforçamento positivo na aprendizagem. Então vamos lá. O rol consiste na organização dos dados em ordem crescente. O que seria isso, por exemplo? Eu tenho aqui, ó, notas obtidas em uma prova de matemática no primeiro ano do ensino médio. Se você for avaliar, não corresponde a uma ordem cronológica ou uma ordem, né, que vai uma sequência para menos ou para mais, né, crescentes ou decrescentes. Você percebe que são dados dispersos, 1, 3, 1, 9, 10, 7, 6, 3, ou seja, para você trabalhar com dados de medidas de posição, posicionais, né, você não pode trabalhar com essa desorganização. Há uma necessidade de você organizar os dados. Então, colocamos esses dados em ordem. Então, você tem, ó, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Também, ao longo dos anos trabalhando,
vemos que alguns alunos não tem uma dificuldade dessa interpretação aqui, ó, números que se repetem, né? Então o aluno coloca só uma vez, né? Porque já tem um 1. Na verdade, o 1 ele tem um conceito de frequência, né? Então ele há uma repetitibilidade do mesmo. E o 1 ele é importante, se ele tem 3 números 1, na medida de posição. A gente está trabalhando com medidas de posição. Quando nós formos trabalhar com mediana, nós não iremos nos referir diretamente a valores, e sim a posição que ocupa, né? Então, falando de mediana, nós temos a análise que é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados. Porém, logo de início eu posso lhes afirmar que há uma diferença entre um rol ímpar e um rol par, né? Não é a mesma forma que nós encontraremos a mediana dos dados entre um rol que se apresenta de uma forma ímpar e de um rol que se apresenta de uma forma par, né? Há uma diferença. Então, se nós formos contar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos um N de 15. Se nós jogarmos na fórmula, teremos N mais 1, 16, né? Seria 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2 da fórmula daria 8. Muito cuidado de você associar este 8 a um número 8. Na verdade, este 8 que nós achamos dessa fórmula, ele não é referente ao número 8, e sim à posição 8, tá? A medida de posição 8. Então, nós pegaríamos o número 8 e faríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, na posição 8 nós temos o número 4. Então, a mediana desse rol de dados seria o 4. Pessoal, bora avaliar? Vamos, olha, se você pegar antes do 4, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Vamos pegar para a direita do número 4. Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você tem 7 elementos posterior e você tem 7 elementos anterior. Neste rol de dados, a mediana, no caso, a medida posicional é a posição 8, que é referente ao número 4. Tá? Então, dizemos que o 4 ele está numa posição central, ele é a mediana. Tá? Só mediana e média são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Tá? Então, importante, caso o número de elementos do rol for par, calculamos a mediana pela média aritmética dos dois elementos centrais. Então, isso que nós acabamos de ver aqui seria para uma condição ímpar. Vamos continuando. Ora, se nós temos aqui um conjunto de dados, aí você tem, ó, 1, menos 1, 0, 4, 2, 5, 3, menos 2. Você vê que ele não está ordenado, né? Então, o que é que nós faremos? Colocaremos de uma forma ordenada. Olha, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ora, e aí, como nós faríamos? Se você for avaliar, bora contar. Ó, 8, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, então se é 8, olha, se eu pegar o 1 aqui e pegar o 2, bora ver, vamos para a direita. Ó, 1, 2, 3. Bora para a esquerda aqui do 1. 1, 2, 3. Então, se você for avaliar, a posição central está intrínseca aos números 1 e 2. Ora, se é para fazer uma média aritmética dos elementos que estão na posição central, então seria posição x4, ó, 1, 2, 3, 4, mais a posição x5, ó, 2. Então, x4 mais x5 dividido por 2 seria 1 mais 2 dividido por 2 dá 1,50. Então, neste rol de dados par, a mediana seria 1,50. Simples, né? Continuando. Temos o conceito também de moda. E aí aqui é muito importante frisar, fazer uma análise, que a moda, nós estamos acostumados o que a maioria usa, né? A linha de tendência psicológica de determinada tendência de roupa, que nós atribuímos à moda.
Bem, para nós, aqui, para o nosso estudo, ela estaria mais associada à frequência, uma repetitibilidade, uma recorrência. Então, ó, é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Então, seria aquele valor que apresenta maior frequência dentro de um determinado amostra, de um determinado padrão de universo. Então, olha, temos 0, 1, 1, olha, o número 1 duas vezes, aí temos o número 2 repetido 3 vezes, olha, 2, 2, 2. Aí nós temos o número 3 e o número 5. Ora, se você for olhar, a maior frequência está no número 2. Ela se repete 3 vezes. Então, a moda seria 2, tá? Então, para este conjunto de dados, a moda é 2. Continuando. Temos aqui um outro conjunto de dados. Se você for avaliar, nós temos 0, 1, 1, frequência 2, né? 2, 2, frequência 2, 3, 5. E aqui você percebe que há duas modas, né? Olha, a frequência 1 e a frequência referente a 2 aqui, ó. 2 elementos. Então, você tem uma moda 1 e uma moda 2. Professor, como é que eu posso classificar isso aqui? Você pode chamá-la de bimodal, tá? É uma moda, é bimodal. Ó. Temos também aqui um conjunto de dados, né? Esse conjunto de dados, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Olha, se você for avaliar, você não tem uma frequência que, vamos dizer assim, de predominância. Então, quando não há esse tipo de ocorrência, você diz que esse conjunto ele é amodal. E o A vem no sentido de ausência, tá? Então, pois todos os valores apresentam a mesma frequência. Simples, né? E aí, eu peguei aqui, fiz um... Já que é uma sequência, né, que nós estamos trabalhando, eu fiz aqui uma pequena demonstração do exercício. Então, nós temos de 2010 a 2022. Ó, 2022. Nós temos gastos médicos aqui, né? E aí eu peço aqui, como já é um processo sequencial, a frequência de classes, o histograma, né, que é polígono de frequência, o rol, colocar em ordem crescente, a média aritmética, a mediana desses dados, a moda, se houver, a amplitude, que aí seria de máximo e mínimo, né? Os desvios médios, né? O desvio padrão, o coeficiente de variação e o erro médio, tá? Desses dados aqui, que o erro médio seria o desvio padrão dividido pela raiz de n. No caso aqui seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? A raiz de 13. Então, eu peço como exercício que os alunos façam essa característica. Lembrando que isso aqui é muito, assim, próximo do que irá ser cobrado em nível de uma avaliação, né? Então, por hoje a gente fica por aqui.